Olá, estamos iniciando mais uma Orelha da Bola para você. Programação do esporte da TV Uniguaçu, trazendo as informações locais, estadual, nacional e internacional para as suas informações. A TV Uniguaçu está priorizando, é claro, o nosso esporte, o esporte local. E para começarmos a falar do esporte local, nós vamos trazer o basquetebol. A seleção de basquetebol sub-17 do município de Porto União esteve recentemente, no último final de semana, na cidade de Xaxim, realizando a segunda fase para Porto União, mas a terceira fase do quadrangular final do basquetebol catarinense. A equipe de Porto União, no sábado, foi derrotado no segundo jogo da tarde pela equipe da casa, por Xaxim. E com isso, Porto União, com o seu basquetebol feminino, sagrou-se vice-campeã desta fase. Primeiro lugar está a cidade de Xaxim com 13 pontos. Porto União com 12 pontos e apenas uma derrota. Porto União ainda participa de duas fases do quadrangular. Já a equipe de Xaxim só da primeira fase, visto porque a seleção de Porto União, no primeiro confronto da primeira fase em Campos Novos, foi a equipe que folgou. Então, Porto União está bem, precisa apenas de duas boas vitórias aí para participar da próxima fase dessa etapa do Sub-17 do basquetebol catarinense, dirigido pela Federação Catarinense de Basquetebol Feminino. Já no masculino, Porto União participou nesta última sexta-feira, dia 16 de maio, na cidade de Blumenau. Pela manhã, recebeu todo o kit esporte sub-13 no basquetebol masculino, entregue pelo presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, ao professor Cordovan Frederico de Melo Neto, Cordovan Neto. Pela manhã, lá na cidade de Blumenau, no ginásio de esporte Galegão, no município de Blumenau. E no período da tarde, iniciaram, portanto, os jogos da Copa Santa Catarina de basquetebol sub-13. E o Colégio São José, Departamento Municipal de Esportes da cidade de Porto União, e muito bem representado pelo seu Departamento de Esporte, participou com a direção do técnico Cordovan Frederico de Melo Neto, professor Cordovan Neto. O primeiro jogo da tarde de sexta-feira foi contra a fortíssima equipe de Florianópolis, dita como a melhor equipe do estado de Santa Catarina no basquetebol sub-12. A equipe de Porto União, primeiro tempo, venceu por 1 ponto, 6-5. No segundo quarto, Porto União venceu por 3 pontos e no final, Porto União acabou vencendo por 22-15, visto que o sub-13 é 5 minutos apenas para cada quarto. Porto União venceu a equipe de Florianópolis. Posteriormente, na sequência, jogou contra a equipe de Balneário Camboriú e, por último, no final da tarde e noite de sexta-feira, enfrentou a equipe de Blumenau. Porto União venceu todas as partidas, ficou bicampeão da Copa Santa Catarina de Basquete Sub-13, onde que já na primeira quinzena, no mês de junho, teremos o início do Campeonato Estadual Sub-13 de basquetebol masculino. Portanto, os comandados pelo professor Cordovan Neto sagraram-se campeão, ganharam o kit basquetebol Sub-13 com novas tabelas, com novas bolas, enfim, todo o equipamento para participar aí do basquetebol do Campeonato Catarinense Interclubes. E agora, para a próxima quarta-feira, nós teremos na cidade de Canoinhas a abertura dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o GESC, nascidos no ano 2000. E Porto União também mandará sua delegação para esta fase micro-regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina, mais uma organização pertencente à FESPORT no estado catarinense. Quarta-feira teremos, portanto, o início na cidade de Canoinhas. Vamos agora abrir espaço para falarmos do futebol. Começaremos com a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Oeste, em casa, empatou com a Ponte Preta em 1-1. Também a equipe do Paraná Clube jogou e empatou com o Boa Esporte 0-0. Um placar ingrato para a equipe do Paraná Clube, porque o Paraná Clube estava tentando cada vez mais se impor, não só nessa rodada, mas no futebol da Série B do Brasileiro. Mas não vinha encontrando condições aqui a equipe do Paraná Clube. Ora, a dificuldade em poder escalar corretamente sua equipe, departamento médico, outra hora a equipe não acerta as finalizações. Preocupa demais a direção da equipe do Paraná Clube. A Portuguesa jogou em casa e perdeu para o América por 2-1. O Icasa, em casa, empatou com o Santa Cruz em 1-1. O Avaí acabou empatando o Ceará em 1-1 em Florianópolis. Isso diz que a equipe do Avaí precisa e muito de reforços para assim apresentar uma melhor equipe para o futebol catarinense. Hoje a equipe do Avaí é dirigida pelo Pingo, ex-Joinville, ex-Corinthians, ex-Flamengo. É um técnico que até então, ano passado, esteve aqui em Porto União, dirigindo a equipe do Moleque Travesso, a equipe de Jaraguá do Sul, o Juventus de Jaraguá do Sul, onde que a equipe do Porto acabou perdendo para o Juventus. Mas o Pingo até demonstrava interesse em participar da Série B do Brasileiro. Terá um árduo trabalho o Pingo para arrumar essa equipe do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC em casa venceu o Santa Cruz por 1-0. O América Mineiro em casa venceu Vila Nova por 2-0. O Luverdense em casa venceu o Bragantino por 2-0. Ainda no sábado, o Atlético Goianiense empatou com o Jeque em 0-0. Tive o prazer de assistir a esse jogo, mas a equipe do Jeque se esperava até mais dessa equipe, na verdade, frente ao Atlético Goianiense. Mas o Atlético Goianiense se armou muito bem. O Joinville e o Jardel perdeu 2 claros gols, claros. Uma hora a bola foi cruzada, sem marcação nenhuma. Quando foi cabecear, ele fechou os olhos. Errou o tempo de bola e errou a bola. Deu só um leve toque de cabeça. Se ele usasse a cabeça corretamente, seria o gol da equipe do Joinville. Mas o Joinville conquistou o empate lá à frente a equipe do Atlético Goianiense. Náutico e Vasco da Gama, jogo esse transferido para uma outra data. Portanto, a equipe do Vasco e o Náutico se enfrentam em outra data na Série B do Campeonato Brasileiro. Passamos a falar da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos o Goiás vencendo o Botafogo por 2-0. A equipe do Botafogo começa a mostrar preocupações, devido que não está reagindo, não demonstra reação nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro venceu o Curitiba por 3-2, com um jogo altamente conturbado. Críticas de lá e de cá, o árbitro do jogo acabou não contentando o Cruzeiro e não contentando a equipe do Curitiba. No final do jogo, aos 44:30 do segundo tempo, o jogador do Curitiba foi derrubado na grande área. O árbitro deu como lance normal, o que seria realmente um pênalti favorecendo a equipe do Curitiba quando enfrentava o Cruzeiro. Mas os atletas do Cruzeiro reclamaram bastante por o árbitro não dar 2 pênaltis para a equipe do Cruzeiro. Então a arbitragem muito comprometida nesse jogo. O Flamengo jogou em casa no Maracanã ontem e perdeu para o São Paulo por 2-0, fora o baile. O baile não foi cobrado não. Flamengo mal, uma defesa totalmente perdida, meio de campo sem marcação e sem criação. A única coisa que funcionou ontem no jogo Flamengo e São Paulo foi a bilheteria do Maracanã, que trabalhou normalmente. O Flamengo foi vaiado e a torcida pediu uma equipe com mais brio,
com mais vontade de jogar e uma equipe com mais categoria para representar o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, o Ganso, voltou a apresentar o seu grande futebol, fez os 2 gols para a equipe do São Paulo e em momento nenhum o Flamengo se impôs perante ao São Paulo ontem no Maracanã. Muito mal a equipe do Flamengo, o técnico que fez sua estreia, o Ney Franco, terá muito trabalho, mas eu não sei se a questão é trabalho. Eu acho que a questão já não é mais somente trabalho, e sim qualidade de atletas. Muitos técnicos falam que não adianta você preparar grandes omeletes com pequenos ovos. É muito favorável você formar grandes omeletes com grandes ovos, porque daí o teu resultado será ainda maior. O Flamengo não tem omelete, muito menos ovo, para se ter uma grande equipe até o momento. E no estádio do Corinthians, na inauguração toda pomposa, segurança para cá, gente para lá. Lá no estádio do Corinthians, ontem, inaugurando o estádio que será a abertura da Copa do Mundo, esqueceram de avisar ao Figueirense que a festa era para o Corinthians. O Figueirense, o último colocado, foi e venceu o Corinthians por 1-0. Esqueceram que o salto alto era só para a solenidade. E os jogadores do Corinthians entraram nitidamente de salto alto e perderam para o Figueirense por 1-0. Dizem os bons comentaristas que a primeira impressora que fica, é um velho chavão, né? A primeira impressão que fica, mas lá no estádio do Corinthians disse: a primeira impressora é que fica. Então, se for assim, a primeira impressão que fica, nessa impressora, o Corinthians saiu mal nesse Itaquerão, né? Começou a perder para o último colocado, para o Figueirense, por 1-0. O Clube Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, que não vem vivendo uma das suas melhores campanhas, empatou em casa com a Chapecoense em 1 gol. O Atlético está precisando realmente dar um viravolta nesse seu futebol. Tanto o Atlético como o Curitiba não estão bem não no Campeonato Brasileiro da Série A. 1 para o Atlético Paranaense em cima da fraca equipe da Chapecoense, que alguns catarinenses frisam que a Chapecoense está dando uma passeadinha pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Mas está aí, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1, no estádio do Café, em Londrina, onde foi esse jogo. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. A grande verdade, os cariocas esse final de semana foi terrível, né? Lambada de cá para lá. E o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0 ontem na Arena Grêmio. O Santos em casa perdeu para o Atlético Mineiro. Santos 1, Atlético Mineiro 2, com seus garotos. Atlético Mineiro, com sua experiência, venceu o Santos por 2-1. O Vitória em casa perdeu para o Palmeiras por 1-0. Palmeiras que está vindo atrás lentamente de seus resultados no futebol brasileiro da Série A. E Criciúma, no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, o Criciúma empatou com o Internacional em 0-0. Fato importante, aos 20 minutos do primeiro tempo, atleta do Criciúma foi expulso. Criciúma, apenas com 10 atletas em campo, acabou empatando com o Grande Internacional em 0-0. Claro, para a imprensa do sul do estado de Santa Catarina, um empate com sabor de vitória, pelo que vem apresentando a equipe do Criciúma e a realidade do Internacional. O Criciúma apenas com 10 atletas a partir dos 20 minutos. E o Sport com o Bahia, jogo transferido, portanto. Gente, na orelha da bola, trazendo as informações para você do esporte. Nós estaremos juntos na próxima quinta-feira,
onde estaremos trazendo as informações da Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro e também da Série A. E quinta-feira, algumas novidades da Seleção Brasileira de Futebol. Nós estamos já próximo ao mês da Copa do Mundo e estaremos também trazendo as informações da Copa do Mundo. A você, tenha um bom dia, uma boa semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até mais. Tchauzão. Tchau, tchau.